Olá, 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 galera do meu coração. Espero que todos estejam bem, tranquilos em casa, numa boa, numa vida light aí, conseguindo estudar tudo. Espero que vocês estejam conseguindo aí estudar com muita tranquilidade. Vocês perceberam que agora nossas aulas a gente tem falado de alguns movimentos artísticos, então ela tem ficado um pouco mais ligada a questões estéticas e a gente não vai desligar isso na aula de hoje, muito pelo contrário, a gente vai seguir observando esses elementos artísticos, esses movimentos. Tá? Prestamos atenção nas duas primeiras aulas aí quando a gente fala da perspectiva. Na Renascença, que é o momento em que surge o trabalho da perspectiva, e depois na sequência aí, galera, a gente foi para o período barroco, estudar um pouco sobre a arte barroca e a produção desse período, tá? Vimos na aula passada que a gente teve o barroco já tanto na Europa quanto no Brasil, já tinha vindo o barroco para o Brasil, e o movimento que a gente vai estudar hoje também chegou ao Brasil. E ele, na verdade, galera, é uma continuação do barroco, de certa forma. Por quê? Porque o movimento que a gente vai falar hoje, ele tem muitas características iguais ao barroco, só que o foco muda, o tema muda um pouco. E a gente, não sei se vocês perceberam aí, mas nesses movimentos que a gente tem observado, o que muda mais é o tema, o que está falando, né? Mas o estilo de pintura ainda é muito... A ideia de pintar com realismo ainda é muito presente, certo? Bom, meus amores, espero que vocês estejam preparados, estejam aí tudo atento, tudo, ligeiro no movimento, porque nossa aula aí hoje vai ser perfumada, hoje vai ser chique, vai ser elegante, vai ter a ver com um lugar na França, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, o Palácio de Versalhes, galera, vai ser muito elite, muito snob nossa aula de hoje. Então é o seguinte, todos preparados, fazendo as anotações aí do que precisa registrar, galera, eu vou depois no final tentar colocar algumas características do movimento resumidinho, tá? Mas mesmo assim, os artistas que eu vou falando, as ideias que eu vou citando, é bom marcar, é bom registrar para ficar na cabeça. Tá? O vídeo fica disponível, depois se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo para confirmar as ideias, mas só para guardar aí na cabeça. Certo, meus corações? Então aí, todos preparados, eu espero que vocês estejam aí com o coração aí pronto para essa aula que vai ser perfumada, como eu disse. Então, galera, vamos lá! Que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Bom, meus corações, é o seguinte, na aula de hoje, como vocês perceberam, o clima ele tá mais leve, tá francês, tá François, né? Tá francês, galera, tá um clima francês hoje. E a gente vai seguir, a gente vai falar de uma época, galera, que é o auge do luxo francês, certo? A gente vai falar de alguns reis aqui, algum período da monarquia francesa que foi o auge dessa questão. E, na verdade, esse auge foi tão grande
que gerou depois uma queda gigante que foi a Revolução Francesa. Mas vamos perceber aí aos poucos, beleza, galera? O movimento que a gente vai falar hoje, que a gente vai tentar entender é a arte rococó, galera. Olha que nome. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Ai, aquela pessoa é muito rococó. Rococó, galera, para nós, no nosso palavreado hoje, tem a ver com luxo, com uma coisa muito luxuosa, muito cheia de firulas, certo? Firulas, é uma palavra boa para lembrar também. E o seguinte, o rococó vai ter essa característica. Por quê? Vamos entender primeiro o que foi o rococó, galera. Na história, não sei se vocês se lembram na aula passada, mas a gente falou do barroco. O barroco é dramático, aquela pérola irregular, né? Ele é dramático, ele é, de certa forma, um contraste entre o claro e o escuro e muito ligado à questão da religiosidade, principalmente a questão da igreja, galera. E aí, não sei se vocês se lembram até com a relação com a Contra-Reforma, certo? E o rococó é o que, galera? O rococó, ele é meio que a continuação do barroco, só que do mesmo jeito que o barroco criou, dramatizou a favor dos ideais religiosos, da questão de como eles percebiam a vida naquele período, a vida religiosa principalmente, o rococó, galera, não vai estar ligado à religião, ele vai estar ligado à nobreza, tá? Tipo assim, os nobres quiseram dizer no final que eles também têm direito a uma arte toda cheia de detalhes, toda cheia de caprichos, e aí eles buscaram e recriaram, na verdade, o barroco no estilo que a gente chama de rococó. Então, de certa forma, é muito parecido, só que não é dramático. O barroco ele falava sobre, ele era dramático, a coisa da vida, da morte, o bem e o mal, a luz e a sombra. O rococó, galera, ele só quer falar que a vida é uma maravilha, a vida é maravilhosa, é cheia de prazeres, é cheia de alegria. E não era isso não, galera. A vida era assim para a monarquia absolutista da época. Mas para o povo em si, a vida era mais cruel que barroco, galera. A vida era mais dramática do que o barroco. Só que como nesse período quem vai contratar os artistas e quem vai financiar essa produção toda são os reis, né, como eu disse para vocês, por isso que vai ser muito forte na França, na Inglaterra, vai ter essa relação com os reis. E galera, como eles vão financiar isso, ela vai ser realmente muito cheia de luxo, muito cheia de pompas, tá bom? Para a gente entender aqui de uma forma mais tranquila, segundo alguns historiadores, o estilo durou de 1720 a 1780, tá? E as características desse período na verdade, o fortalecimento do absolutismo francês, não só francês, não vai ficar restrito simplesmente à França, ele vai chegar até o Brasil também, tá? Mas o seguinte, é muito ligado aos governos absolutistas que concentravam todo o poder financeiro e político dos reinos, dos países, beleza? O termo rococó deriva do francês rocoat e ele tem a ver, galera, com a ideia de concha, tá? Uma concha. E por que vai trabalhar? Não sei se vocês se lembram, mas o barroco era pérola irregular, o rococó agora é uma concha, a gente ainda não saiu da vida marinha, brincadeira, mas é o seguinte, meus amores, o rococó para eles é essa visão perfumada da vida, essa visão glamurosa da vida, tá? No Brasil ele vai ser introduzido pelos portugueses, assim como o barroco. O barroco foi trazido principalmente pelos monges, pela igreja. O rococó também, tá? E esse estilo no Brasil vai ser conhecido como estilo João V, que é o pai do Dom João VI, tá? E esse estilo do Dom João V, galera, é o estilo rococó, que vai ter até nos móveis, nos vestuários, nas pinturas. E o rococó, galera, a gente tem que entender uma coisa, a pintura ela é muito decorativa, tá? A escultura se torna mais decorativa também. Então essa arte ela serve para decorar os palácios. Se a gente passeia pelo Palácio de Versalhes, galera, a gente vê que tem pintura no teto, nas laterais. É tipo assim, cheio de arte. Aí você fala assim, meu, como que eles conseguiram fazer tudo isso? Galera, é o seguinte, são artistas que vão sendo contratados para trabalhar nessa decoração, nessa construção desse espaço. O Palácio de Versalhes sempre guardem na cabeça, galera, a coisa mais luxuosa da França ali na época, e na época de reis absolutistas. E a gente vai falar um pouco desses reis e um pouco desses períodos. Na França, os reis que vão trazer a toda à tona esses movimentos são o Luís XV e o Luís XVI, tá? Esses reis, eles vão valorizar o luxo, vão valorizar uma vida de luxo, de prazeres, tá? E vão viver todos no Palácio de Versalhes. Galera, nessa época, o Palácio de Versalhes é luxo, mas olha aqui, ó, nessa época, no Palácio de Versalhes chegou a ter 10 mil pessoas morando dentro daquele pedaço do palácio. É gigante, se vocês verem é gigante, mas ter 10 mil pessoas morando lá. Por quê? Os reis, normalmente, eles traziam todos os seus... as pessoas que trabalhavam para ele na corte para viver junto dele, para ele poder fazer as coisas sempre que ele precisa. Essas pessoas traziam os empregados. Os reis também já tinham seus empregados. A galera ia acumulando, tanta gente chegava a ter empregado do empregado. E aí, galera,
era uma multidão de gente morando no Palácio de Versalhes, que é conhecido pelo luxo. E galera, um luxo mesmo, mas para vocês terem uma ideia, não tinha saneamento básico. A galera fazia as suas necessidades, às vezes no corredor do lugar. Olha isso, galera. E nem só isso. E às vezes faziam nos piniquinhos, aqueles pinicos lá, e jogavam pela janela. Imagina o cheiro desse lugar, galera. Imagina. Mas na época não tinha saneamento básico nem para a nobreza, tá vendo? E o mundo tinha essa característica. E esses reis, galera, vão produzir aí artes de muito valor, tá? Bom, galera, é o seguinte, então vamos pensar agora na arquitetura para a gente entender um pouquinho todos esses processos artísticos. Vou falar depois da escultura e da pintura. E vamos pensar aí, galera, em algumas características que tem nas obras arquitetônicas desse período, tá? As fachadas são mais alinhadas, mais alisadas, tá? Pois são abolidos elementos clássicos, decorativos, colunas, frontões e esculturas. Ainda assim, manteve-se as balaústras, as cornijas e os entablamentos, galera. Bom, as portas e janelas eram maiores nesse período e tinham arcos de voltas perfeitas, tá? A decoração exterior concentra-se nas portas e janelas, nas consolas, tá? Peças arquitetônicas salientes que servia para colocar estatuetas e vasos, também chamadas de mísulas, certo? E a utilização de ferro forjado em grades para jardins, lagos, portas e varandas, certo? Os jardins continuam sendo uma tendência, grande parte da arquitetura civil na época, que já foi já foi no Barroco. E galera, como eu falei para vocês, se a gente lembra do Palácio de Versalhes e aquele jardim imenso, que tem imenso, galera, imenso, que tem naquele palácio, a gente vê ainda como isso era um valor desse período rococó, beleza? Bom, alguns lugares que a gente pode pensar que tem essa característica, galera, é o Palácio de Nymphenburg, tá? Na Alemanha, em Munique, o Palácio Episcopal de Wisburg, tá? Que fica na Alemanha. Em Portugal a gente vai ter o Palácio de Queluz, certo? Que é um palácio do século XVIII. E na França, o mais famoso e o mais emblemático, que foi o Palácio de Versalhes, beleza? E a escultura, galera? Bom, no campo da escultura e da pintura, o Rococó se manifestou muito, galera. Eles produziram muitas coisas, como eu falei, por incentivo da própria realeza da época, pela própria monarquia. E as características, se a gente pensar nas novas características que vão ser colocadas pelos artistas do Rococó, é o seguinte: nas esculturas, as linhas curvas e contracurvas do Barroco continuam, só que elas passam a ter mais delicadeza, elas passam a ter características mais delicadas e menos dramáticas. São mais organizadas meio que em S ou em C. Em relação à figura humana, utiliza-se ainda as regras anatômicas maneiristas, certo? Um corpo alargado, a silhueta caprichosa, mas dão leveza e graciosidade aos gestos, certo? Atitudes e posições, tornando-os, de certa forma, sempre galantes, cortesãos e muito elegantes. A figura da escultura do Rococó, galera, vai ter essa característica de ser elegante, de ser nobre, de demonstrar esses prazeres, beleza? Os grupos escultóricos em composições têm movimento e ritmo, certo? Um sentido cênico faz enquadramento da escultura como um cenário a ele destinado, ou seja, existe sempre uma relação entre o cenário e o local que a obra está sendo colocada, beleza? Os escultores na época têm preferência por esculturas ornamentais ou decorativas, que já é um projeto feito com base num lugar, numa arquitetura que já está sendo planejada. A escultura vai servir à arquitetura, igual aconteceu também muitas vezes no Barroco. E os escultores que a gente pode sempre lembrar desse período, galera, é o Jean-Antoine Houdon, tá? Foi um escultor francês que destacou várias esculturas, né, retratando personagens importantes da história francesa, universal, como Voltaire e Diderot, certo? A gente também tem o Johann Michael Fechner, tá? Que ele é um escultor alemão, membro de um grupo de famílias de mestres da modelagem no estuque, beleza? Distinguiu-se pela criação de santos e anjos de grande tamanho, obra-primas dos interiores rococós. François Boucher é um francês nascido em Paris, galera. Foi um pintor, gravador e desenhista das porcelanas reais. Ele trabalhava para a corte francesa da época. É conhecido pelas suas esculturas idílicas, galera, carregadas de volume e carisma, que recorriam a temas mitológicos e evocavam a antiguidade clássica. Teve vários patronos, entre eles a Madame de Pompadour. E o François, na época, galera, foi um escultor muito requisitado pela nobreza francesa, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho da pintura para a gente entender como que foi essa pintura rococó, como que era essa pintura perfumada.
beleza? Bom, a pintura. Quais são essas características da pintura? A diferença principal dela para o barroco é o seguinte, galera. O barroco tem um tema dramático, tem uma linha dramática solitária, triste, pesada. O rococó não vai ter isso. Os temas vão ser vibrantes, vão ser felizes, vão ser temas muito, muito tranquilos, beleza? E o rococó, além disso, o contraste entre o claro e o escuro, que falava sobre a luta entre o bem e o mal, aqueles sentidos que os barrocos criavam ali, para o rococó não faz sentido. Ele não está falando sobre a questão do céu ou da terra, na verdade ele está falando sobre os prazeres da terra, certo? Então a pintura é mais iluminada, as cenas são mais frescas, muita questão da natureza muito presente. As roupas, né? Você vê pelas roupas dos personagens, que normalmente são personagens nobres. Muitas vezes o homem aparece como um galanteador, um namorador, uma coisa que na época também estava muito forte, muita voga, galera. E todo esse clima de luxo, de glamour, vai gerar, como eu disse para vocês, a revolta francesa, que vai se tornar uma revolução. A tradição do retrato continua, eles mantêm ainda a ideia de pintar retratos, principalmente da nobreza, dos nobres ali que conviviam com os artistas. Os artistas também viviam algumas vezes no palácio, alguns deles viveram dentro do Palácio de Versalhes também e produziam ali, conviviam também com os ministros, com todo o restante da corte, tá? Bom, o primeiro pintor que a gente pode pensar é o Jean-Antoine Watteau, certo? Ele não era de Paris, mas foi viver em Paris, começou a se conviver com a elite burocrática e aristocrática de Paris, pintou muito para essas pessoas e com temas, galera, que valorizavam literalmente a boa vida das pessoas. Pintou cenas de saraus e outras coisas do tipo. E uma coisa interessante que ele, assim como o Rubens, galera, ele conseguia passar vibração, assim, uma energia pela pele, pelo tom de pele das pessoas, e tudo isso era uma questão de vibração, tá? Com temas sempre graciosos e leves, tá? A obra dele tinha um sentido, que é o sentido do rococó, de ser uma obra muito mais ligada à leveza, ao contrário do drama barroco, tá? Podemos pensar também no Fragonard, que é uma grande referência desse período, tá? Ele era desenhista, retratista de muito talento. O Fragonard destacou principalmente, galera, como o pintor do amor e da natureza. Ele pintou muitas cenas de pessoas apaixonadas, tá? De galãs e galantes também, né? Paisagens idílicas. Foi um dos últimos expoentes do período rococó, caracterizado por uma arte alegre e sensual, galera. Um dos mais antigos precursores do que depois vai ser o impressionismo, beleza? O Fragonard, como eu falei para vocês, é uma grande referência e ele mostra muito bem as características da vida bela, snob e apaixonada do estilo rococó. Na Itália a gente vai ter o Giambattista Tiepolo, tá? Que é um italiano de Veneza. Ele vai se aprofundar na arte rococó com temas religiosos algumas vezes, porque a Itália ainda tem uma ligação profunda com a igreja, certo? Bom, meus corações, isso vai gerar, como eu falei, muita discussão, vai gerar uma própria revolução no final, vai ter rei decapitado no final dessa história toda, mas o seguinte, é interessante e ele é muito valioso para nós na arte, por quê? Porque a arte valoriza vários detalhes humanos, inclusive o detalhe do deleite, do hedonismo, né, daquela vida de prazeres na Terra. Então, meus amores, a gente pode observar muito isso nas obras de arte desse estilo, tá? Perceber essa leveza e perceber essas características onde a realidade ela é colocada não só pelos planos de profundidade, mas pelos temas que são trabalhados, temas greco-romanos, né? E temas dessa vida de deleite, dessa vida de prazeres. Espero que todos tenham entendido. Hoje a nossa aula é mais light, é tranquila, tá? Espero que todos tenham entendido aí e qualquer dúvida a gente vai sanando aí no decorrer, certo? Estudem um pouco sobre esses artistas, sobre essas obras, tenham tudo isso muito claro na cabeça, muito luxo hoje para vocês, uma coisa muito snob, certo? Então, meus amores, façam aí as atividades e na próxima aula a gente vai na resposta a isso, hein? O barroco é a resposta à igreja, que é a arte daquela época, com essa qualidade toda do barroco, era mais destinada à igreja. A resposta vai ser o rococó, que vai ser ligado, os reis, os nobres, aquela coisa toda, vai querer também esse estilo de arte, tá? Vai querer todo esse luxo, todo esse glamour. E aí, galera, o rococó vai ser isso. Só que o próximo que a gente vai ler é uma resposta ao rococó e ao absolutismo. Por quê? Em todos os lugares do planeta, a arte rococó esteve ligada aos governos absolutistas. Beleza? Eram artistas trabalhando para esses reis absolutistas. O que a gente vai ver na próxima é uma resposta a tudo isso. Meus amores, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí para se ajudar, para se entender, certo? Estamos juntos, juntos venceremos. E é o seguinte, meus corações,
A gente vai dar continuidade a esses movimentos artísticos, como eu falei para vocês, tá? E rococó, perfumado, não se esqueçam disso, rococó é o barroco perfumado, certo, meus amores? Ó, beijão, até a próxima e um bom resto de dia para vocês. Tchau, tchau, meus corações. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?